dele de fazer magia ou ilusionismo, não é mesmo? Ele tem o poder de iludir. E aí, hoje em dia, a gente vê muita gente falando assim, o mago número 1, iniciativa, veja, ele tem todos os elementos na mesa, ele tem a sabedoria, olha esse chapéu em formato de infinito, enfim, uma carta super positiva. Mas quando a gente olha para a história do tarô, né, a gente tem, na verdade, um ilusionista que pode te enganar. O que a gente tem aqui? Esses copos e essas moedinhas, que são aquelas bolinhas que a gente coloca assim debaixo dos copos para poder enganar pessoas. Quem já brincou disso, gente, na infância? Fala para mim. De ter alguém que está com um copo e alguma coisa escondida debaixo do copo, e aí vai mexendo assim, para você tentar descobrir em qual tá. Tem até vídeo com um cachorro fazendo isso, tentando descobrir em que potinho tá. Você já deve ter visto, né? E o mago, esses potinhos que estão aqui, é isso, é sobre isso, tá? Mais tarde... de nada, gente. Mais tarde, a gente tem uma outra interpretação da carta, porque o tarô e a interpretação do tarô vai evoluindo, né? Então, assim, vai modificando também. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, ele tem a sabedoria, olha esse chapéu no formato de infinito. Esse chapéu, ele veio, salvo engano, no tarô de Jean Noblet, que foi 1850, 1650, 1850, não vou lembrar a data porque eu sou péssima. Mas o símbolo do infinito apareceu na matemática só 5 anos depois que esse desenho tinha sido feito. Então, não tem nada a ver com o infinito, sabe? Isso foi uma coisa que foi depois, mas e aí, quando a gente tem aqueles ocultistas, cada um criando uma teoria maravilhosa e espiritual para o tarô, eles trazem essa interpretação. 1650 é a data do Jean Noblet, e aí o símbolozinho do infinito da matemática é 1655. Mas, enfim, voltando aqui. Hoje em dia, nas interpretações mais comuns de tarô, qualquer livro de tarô que você for pegar, você vai ver isso. Vai falar do número 1 da iniciativa, tá? Então, toda vez que essa carta aparece, vai falar, comece a fazer algo. E aí vai associar esses itens que tem na mesa aos 4 naipes do tarô. Então, a gente tem as copas, tem denaro, que é o dinheiro, o ouros. A gente tem as espadas e a gente tem o próprio bastão, que, no sentido esotérico, faz essa conexão hermética de tal qual no céu, na terra, quanto no céu, né? Aquela leizinha da equivalência, acho que é essa a palavra que o Mercúrio retrógrado não está deixando sair. Mas, enfim, quando o mago aparece, eu diria para você, tenha também cuidado, porque o mago é um ilusionista. Não vamos esquecer a origem desse rapaz. Ele está aqui fazendo magia, ele está aqui tentando te iludir, ele está tentando te enganar, ele está tentando te trapacear. E aí eu acho engraçado quando eu vejo algumas interpretações de tarô, porque, gente, a gente também ri, né, das coisas. Se a gente ri, a gente pode. E aí, fulano me ama. O que vocês diriam? O dom de iludir, né, gente? Ele parece que ele te ama muito, mas será que ama mesmo? Ou será que ele está te iludindo? Eis a questão. É por aí. Né? Mas tem uma tabelinha, até no site Clube do Tarô, é um site que vale muito a pena vocês irem lá, checar várias coisas, tem vários artigos muito interessantes sobre tarô. Mas lá tem essa tabelinha que é muito difundida, falando do sim e do não das cartas, né? E o mago é um sim, se a gente for parar para pergunta de sim ou não, especificamente, do tipo, fulano me ama, pergunta de sim ou não, teoricamente, ser o mago é sim. Mas se a gente olha e vai entender o significado do mago, eu diria para você, meu amor, ele está te iludindo, né? E a iludida está sendo você. Ele é o ilusionista e você é a pessoa iludida. Então, cuidado com o mago, tá? Ele, à primeira vista, ele parece uma carta muito positiva, mas ele está te iludindo, possivelmente. Vamos lá, perguntas. Alguém tem perguntas sobre o mago? Eu.
Rafa tem. Fala, Rafa. Se aparecer a carta do mago em alguma pergunta, tipo, eu vou ficar rica e esse ano significa assim? Tá vendo? A Rafa é filha de Capricorniana. Se aparecer a carta do mago numa pergunta do tipo, eu vou ficar rica, quer dizer que sim? Pode ser que sim, mas não necessariamente por meios lícitos. Pensem nisso, tá? É a carta do mago, ele tá fazendo aí as traquinagens dele, ele tá dando o jeito dele para poder conseguir as coisas. Tem iniciativa? Sim, ele tem iniciativa, né, gente? A pessoa que vai para a rua, coloca a sua mesinha e tenta fazer as coisas, tenta iludir os outros, tem iniciativa. Não posso dizer que ele não tem, né? Mas parecido em relação ao trabalho, né? Pois é. Ele faz corre dele. Sim, gente, o mago, ele é um ilusionista. Então, é muito importante a gente entender da onde vêm as cartas. Assim como o louco é um louco, né? E é uma pessoa desprendida das regras, digamos assim, da sociedade, o mago, ele é um ilusionista. Ele não é um sábio sacerdote. Isso é o Papa, né? Cara, ótima pergunta, adorei, Silvia. Quando aprendemos um outro sentido, como foi falado agora, devemos considerar os dois. Vamos lá. Você está fazendo uma tiragem de tarô e sai um mago. E aí você vai olhar, qual foi a pergunta que a pessoa te trouxe, né? 2, qual é o contexto? Peça sempre, gente, eu sempre peço para as minhas consulentes falar assim, me conta um pouquinho sobre o que está acontecendo. E aí vamos dizer que o contexto vamos falar do amor, porque amor é uma coisa que é muito recorrente nas mesas de tarô, né? Mas assim, eu tô com um cara, já tem bastante tempo, e ele não quer, não, sabe, não faz o movimento de assumir o relacionamento. Parece que tá me enrolando. E aí, a gente vai ter um relacionamento sério? Sai o mago. Teoricamente, na tabelinha de sim ou não, seria sim, mas, pô, você sabe que o cara parece que está tentando enganar ela e sai o ilusionista? Eu diria para ela claramente que não, amigo, olha só. Ele vai continuar te enganando, né? E quanto mais você apostar, porque o que é o ilusionista? A pessoa que está lá do outro lado, que está sendo iludido, está apostando, está colocando dinheiro na mesa. Quanto mais você for colocando dinheiro na mesa, mais essa brincadeira vai continuar. Cabe a você perceber que é uma ilusão e sair dali, né? Agora, vai muito da intuição de quem está lendo. Pode ser que o contexto faça você intuir que sim, né? Ele vai continuar com você, ele vai levar esse relacionamento a sério. Nem que seja para iludir a sociedade, né? Existem aí alguns quesitos históricos, de repente, que não são aceitos pela família, por exemplo. E aí o cara vai ter um relacionamento com você para dizer para a família que, enfim, que ele tem uma namorada. Pode acontecer, gente. Tá? Quando sai a carta invertida, ele vai conseguir fazer alguma coisa estando invertido? É igual o louco. O louco, quando ele está invertido, ele vai conseguir caminhar? Ele não consegue caminhar. Aqui as coisas caem, tá vendo? Então, essa ilusão, ela vai ser desfeita. Ele não vai conseguir iludir. Tá? Nesse aspecto, pode ter um sentido mais positivo, né? Mas o mago invertido, a ilusão, a magia não está acontecendo. Ele não está conseguindo fazer o rolê. Exatamente, é muito mais importante você saber a essência da carta. E aí é o que eu falo para vocês. Eu não vou trazer aqui palavrinhas prontas. Eu estou trazendo para vocês qual é a essência de cada carta. Porque se eu fosse na palavrinha pronta, eu ia falar para vocês o que muitos livros de tarot trazem, né? Do tipo, iniciativa é o número 1, vai lá, faz, acontece, sabe? Você tem todos os elementos na sua mesa, você consegue fazer. Mas você consegue fazer o quê, no final das contas?
né? Você tem a sabedoria, você tem o conhecimento, como muitos falam, você tem todos os elementos, beleza, mas o que você vai estar fazendo? Né? Você vai estar fazendo, possivelmente, algo ilusório. Agora, hoje em dia, e aí a gente tem que deixar isso muito claro, a interpretação comum que se tem da carta do mago é vá e faça, você já tem a sabedoria, né? A Laminiscata, que é esse símbolo do infinito, você já tem a sabedoria e você já tem todos os elementos para fazer acontecer. E tudo bem, gente, tá? Se você sente que a interpretação é essa, lindo, maravilhoso. E você vai ter vários decks de tarôs modernos, e aí vamos atentar. Essa é a simbologia, digamos assim, original, né? Porque o tarô de Marsella, ele é esse tarô consolidado, digamos assim. Então, essa é a interpretação original. Mas, Alexa Charap. Então, assim, quando a gente tem os tarôs modernos, contemporâneos, né? A gente vai ter a interpretação do autor daquele tarô. E aí, por favor, leiam o livreto que vem junto. Porque cada autor vai interpretar de um jeito e a energia que ele colocou ali é a interpretação dele. É de acordo com a interpretação dele, tá? Então, por isso que é muito importante, a gente saber a origem, e é por isso que eu estou trabalhando Marsella aqui com vocês, tá? Eu poderia ter escolhido outro, mas, enfim, Marsella, foi para onde eu comecei. Alexa invadindo a live, mas enfim. Mas se você vai estar trabalhando com tarô moderno, você pega e olha o significado que tem para aquele tarô, tá? Não deixem isso passar, não. Porque muitas vezes as pessoas interpretam todos os tarôs como se eles fossem Rider-Waite. Porque muitos deles derivam, né, da imaginária do Rider-Waite. E aí você perde muitos símbolos, você perde muita coisa que o autor daquele tarô contemporâneo trouxe para você. E eu não estou aqui, não é o meu papel, por favor, tá? Menosprezar nenhum tarô contemporâneo, não. Cada um tem o seu valor. Cada um vai trazer coisa nova, coisa contemporânea. Porque Marsella é lindo, maravilhoso, eu sou apaixonada, mas ele é datado, assim como os tarôs contemporâneos são datados. Ele é um tarô da Idade Média, né? A sociedade da Idade Média. E aí a gente tem tarôs contemporâneos trazendo retratos da nossa sociedade com figuras arquetípicas antigas. E tá tudo certo, tá? Então é isso. Vamos lá, mais alguma dúvida? Gente, falem, porque assim, a aula é ao vivo para a gente ter essa troca. Então, se vocês não tiverem mais dúvidas, vamos encerrar a aula. E tá tudo certo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado? Já falei sobre o mago. E aí, se vocês tiverem mais dúvidas depois, porque vocês vão refletir sobre essa cartinha linda, maravilhosa, vocês vão pegar a varinha mágica da internet, voltar aqui nessa aula e deixar nos comentários, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, e aí depois eu vou explicando mais sobre o mago para vocês, à medida que as dúvidas forem surgindo. E queria agradecer a presença de todas vocês, muito obrigada. Quarta-feira que vem tem mais, e aí a gente vai falar sobre a sacerdotisa. Ai, minha carta preferida, tá? Bom dia, Fê, que honra te ter aqui, que honra te ter aqui. Então, a gente falou hoje sobre o mago. Vou repetir, vou fazer assim um panorama geral rapidinho para a Fê, porque ela veio prestigiar. Então, né, gente, é isso, vamos lá. O mago, né, o cara Le Batelet, o cara da varinha, ele é um ilusionista, tá? Esse chapéu aqui de infinito, que muitas pessoas falam, um infinito, sabedoria. Ele só foi aparecer no tarô de Jean Noblet, em 1650, e o símbolo do infinito só apareceu na matemática em 1655, 5 anos depois. Então, isso é mais uma das histórias que os ocultistas inventaram para trazer aquela questão esotérica para o tarô, como eu já falei em alguma aula anterior, tá?
Aqui a gente tem os copinhos e as moedinhas, né? E aí eu falei para vocês, quem nunca brincou disso, de colocar a bolinha debaixo do copinho e tentar descobrir em qual copinho está. E se perdeu o dinheiro com isso, porque o cara é um mago, ele é um ilusionista, e ele vai sim te enganar, né? E se ele é o ilusionista, você é o iludido. Bom, depois, com a evolução da interpretação da carta e com toda essa questão dos esotéricos, a gente tem aqui o bastão fazendo aquela lei hermética, né? A ligação com aquela lei hermética do que está em cima como está embaixo, né? Tal qual da terra como no céu. Então, a gente tem esse bastão representando o naipe de paus. A gente tem os copinhos que viram a representação do naipe de copas. As bolinhas que viram a representação de denários, o dinheiro. E aqui a espada, tá? Vejam bem, essa mesinha, ela só tem 3 pés. Até isso daqui é uma ilusão. A gente consegue uma mesa ficar de pé com 3 pés? Prestem atenção nisso, tá? O mago sempre foi o número 1, então teve cartas que mudaram a numeração ao longo do tempo, mas com o mago isso não aconteceu. Opa, não caia, tá? E aí a gente tem, como eu estava falando para as meninas, a interpretação contemporânea dessa carta, que é muito relacionada ao número 1, iniciativa, comece, faça. Você já tem sabedoria, você tem todos os elementos para poder fazer a magia, tá? Gente, por favor, façam, assistam a gravação também, tá? E aí anotem, façam as suas anotações. Mas, quando a gente olha lá nos primórdios dessa carta, o mago é o grande ilusionista, tá? Então, por exemplo, a pessoa vem e te pergunta, ele me ama? E aí, por mais que a gente tenha aquela tabela de sim ou não, que você pode encontrar no site do Clube do Tarô, né? E o mago responde que sim, naquela tabelinha, numa pergunta simples de sim ou não. Se você só considerar o sim ou não, é um sim. Mas se você olhar a história da carta, cara, você está sendo iludida, né? E aí, às vezes, tem a pessoa que está lá anos e anos e anos e anos e anos enrolando a pessoa, não assume um relacionamento sério, e ela continua apostando naquilo. Olha a ilusão. Ela continua apostando naquilo, colocando todas as fichas dela na mesa, e ele continua iludindo, né? Mas também pode ser uma ilusão, como eu falei para vocês, quando, por exemplo, questões sociais. Aí sai o mago, né? O relacionamento que eu tô é um relacionamento positivo, se é a carta do mago, teoricamente sim, mas aí é a carta do mago. E aí pode ser que esse cara tenha uma namorada de tabela, sabe? Para poder mostrar para a sociedade que ele tem alguém. Mas é uma grande ilusão. O cara tá enganando, tá escondendo coisa, tá? Então, fiquem atentos à carta do mago. Foi perguntado, tá, eu tenho agora esse conhecimento e tenho também o conhecimento anterior que diria para mim que essa carta é uma carta super positiva. Qual dos dois eu uso? Depende. Leia o contexto, peça para a sua consulente te contar o contexto, tá? A historinha que está por trás. E escuta a sua intuição. Se você achar, sentir que esse daqui é um puta de um sim, fale puta do sim para ela. Mas se vier aquela pulguinha atrás da orelha quando você olhar para esse cara, para esse charlatão, você passa isso para ela também, essa interpretação, tá? Rafinha fez uma pergunta maravilhosa. E se for em questão de dinheiro, vou ficar rica? Saiu o mago. Possivelmente você vai, mas não necessariamente de forma lícita, porque ele é um impostor. Mas ele faz os corres dele, né? Ele está lá no meio da praça, está lá fazendo os truques dele. O trabalho dele, de certa forma, é um trabalho honesto, né? Ele está ali gerando entretenimento. Agora, quando ele vai para a trapaça, aqui são outros 500. Mas, de qualquer forma, quem está ali naquela posição, de certa forma, se conectou com ele e está aberto para ser iludido, gente. Né? Porque é isso. Então, é isso. E perguntaram também se o mago invertido, né? Qual seria o significado da carta dele invertido. Eu diria para você, invertido ele não consegue fazer magia nenhuma. De cabeça para baixo, né? As coisas que estão na mesa, simplesmente a gravidade vai fazer cair. Então,
essa ilusão possivelmente não vai acontecer, tá bom? Fê, alguma pergunta? Pessoas, algumas perguntas. Quem mais tem alguma coisa para perguntar? Se não quiser perguntar agora, tá tudo bem. Deixa o comentário depois aqui na live, no vídeo. Eu vou deixar ele salvo. E é isso. Essa foi a aula do mago. Mãe, eu posso comer isso? Comer o quê? Pode. E era isso. Vamos lá. Beijos para vocês, cheio de magia. Tchau, tchau. Vou desligar, hein? Exatamente, porque ele tem, né? Ele tem todas as ferramentas de magia. O copinho, todas as coisas para iludir, ele tem. Ele tem todas as ferramentas para fazer a magia dele. Né? E ele tem a iniciativa, ele tem o número 1. Só que não tem essa interpretação de que ele é um mago, uma pessoa super sábia, que não sei o quê. Não, isso veio depois, com os esotéricos, trazendo interpretações, sabe, espirituais, elevadas para o tarô. Lembrar que o tarô é um jogo de cartas, de entretenimento. Foi assim que ele começou. Tá? Mas é isso. O sumo sacerdote é o Papa, não é o mago. Quem tem a sabedoria toda é o Papa. Mas é isso, gente. Vamos lá. Beijos. Até a próxima aula. Tchau. Deixa eu fechar aqui, End.